E escolhi dois grandes temas aí de processo para a gente trabalhar para essa primeira fase, que é o tema de recursos e o tema de processo de execução. Recursos. Se vocês quiserem fazer a ementa no caderno, seria interessante para que vocês pudessem acompanhar o que a gente vai falar sobre o tema. O primeiro ponto que a gente vai falar sobre recursos é o conceito. O segundo ponto, objetivos. O terceiro ponto, princípios. O quarto ponto, pressupostos de admissibilidade. E o quinto ponto, as espécies recursais, pelo menos as principais. Então a gente começa com o primeiro ponto, falando do conceito de recurso. Não se esqueçam que recurso é definido como um ato de inconformismo da parte. O objetivo é impugnar determinada decisão judicial. É um ato voluntário da parte. Ela recorre se ela quiser. Se ela não recorrer, ela vai suportar as consequências da sua inércia. Logo, conceito de recurso, ato voluntário da parte, ônus processual, se é ato voluntário da parte, se é ônus processual, o recurso tem 3 objetivos e essa é a dificuldade, especialmente na segunda fase. Porque se a peça for recurso, você vai pedir a reforma da decisão, a anulação da decisão ou a integração da decisão. Vai depender. O recurso tem 3 objetivos: 1, reforma, 2, anulação, 3, integração. Quando o juiz não observar norma de direito processual, a hipótese de anulação, erro de procedimento, erro em procedendo. Se ao contrário, o erro for de julgamento, não observância de norma de direito material, a hipótese de reforma. Terceiro objetivo é integrar ou aclarar, que ocorre quando a decisão contiver algum tipo de vício, ou da omissão, ou da obscuridade, ou da contrariedade. Reparem então, recurso conceito, ato voluntário da parte, ônus processual. Ponto 2, objetivos. 1, anular, 2, reformar, 3, integrar. Reforma é igual a erro de julgamento, não observância de norma de direito material. Segundo objetivo, anulação, erro de procedimento, não observância de norma de direito processual. Exemplo, sentença extra petita, ultra petita, citra petita são exemplos de anulação. E o terceiro objetivo, que é um objetivo ligado aos embargos de declaração, é quando a decisão contiver algum tipo de vício, ou vício da omissão, ou vício da obscuridade, ou da contrariedade. Primeiro ponto, conceito. Segundo ponto, objetivos. Vamos ao terceiro ponto de recursos. Princípios. Não podemos nos esquecer que a justiça brasileira é composta apenas e tão somente de 2 graus de jurisdição, grau inferior e grau superior. Primeiro grau inferior, justiça comum e justiças especiais.
Justiça comum estadual e justiça comum federal. Justiça comum estadual, varas cíveis, família, órfãos, fazenda, etc. TJ, STJ e STF. Justiça federal, primeiro grau, varas federais, Tribunal Regional Federal, STJ e STF. Justiça comum estadual e federal. Comum, varas cíveis, família, órfãos, fazenda, registro público. Tribunal de Justiça, STJ, STF. Justiça comum federal, varas federais, Tribunal Regional Federal, STJ e STF. Ao lado das justiças ditas comuns, nós temos as justiças especiais. Trabalho, eleitoral e militar. Varas do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, Supremo. Segunda Justiça Especial Eleitoral, cartórios eleitorais, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo. Terceira Justiça dita especial, Auditoria Militar, crime cometido por Marinha, Exército e Aeronáutica, haja vista que crime cometido por PM ou bombeiro é na comum estadual. Auditoria Militar, STM, Superior Tribunal Militar, STF. Primeiro princípio, duplo grau de jurisdição. Grau inferior e grau superior. Inferior, comum estadual e comum federal. Justiças especiais são 1 trabalhista, 2 eleitoral, 3 militar. Primeiro princípio, duplo grau de jurisdição, inferior e superior. Segundo princípio, unicidade, chamado singularidade. Se o segundo princípio denomina-se unicidade ou singularidade, significa dizer que para cada decisão judicial há um recurso cabível. Sentença, recurso, apelação. Decisão interlocutória, recurso, agravo. Despacho, não há recurso, mas contra acordam. Recursos cabíveis: 1, embargos infringentes, 2, especial, 3, extraordinário. Segundo princípio que rege recurso, singularidade, chamado unicidade. Para cada decisão judicial há um recurso cabível. Sentença versus apelação. Decisão interlocutória versus agravo. Despacho versus irrecorrível. Acórdão versus 1, embargos infringentes, 2, recurso especial e 3, recurso extraordinário. É a dificuldade que vocês vão ter na segunda fase. Identificar se aquilo é uma sentença ou se aquilo é uma decisão interlocutória. Porque se for sentença, o recurso é apelação. Se for decisão interlocutória, o recurso é agravo. E a dificuldade maior ainda, identificar a modalidade de agravo. Haja vista que nós temos 3 espécies de agravo. 1, agravo retido. 2, agravo de instrumento. 3, agravinho, chamado interno ou regimental. Segundo princípio, unicidade, que é igual a singularidade. Para cada decisão judicial há um recurso cabível. Terceiro princípio, taxatividade. Pelo princípio da taxatividade, significa dizer que o rol do artigo 496 do CPC é taxativo, é um rol fechado, é números clausos. Preceitua o artigo 496 do CPC, que são cabíveis os seguintes recursos: 1, apelação, 2, embargos de declaração, 3, embargos infringentes, 4, agravo, 5, embargos de divergência, 6, recurso especial e 7, recurso extraordinário. Terceiro princípio, taxatividade. O rol do artigo 496 é fechado. Quarto princípio.
Fungibilidade. Esse princípio não pode ser utilizado na segunda fase, é apenas para efeito teórico. Princípio da fungibilidade significa que na dúvida, eu opto pelo recurso cujo prazo em lei é o menor fixado. Estou na dúvida se eu apelo ou se eu agravo. Na dúvida, eu opto pelo agravo, considerando que o prazo do agravo é menor que o prazo da apelação. Quarto e penúltimo princípio, fungibilidade. Na dúvida, opta-se pelo recurso, cujo prazo em lei é o menor fixado. Reparem que eu posso dar uma lista de 13, de 15, de 20 cases para vocês identificarem se aquilo é sentença, se aquilo é decisão interlocutória ou se aquilo é despacho, para em seguida vocês me apontarem um recurso cabível. Eu pergunto para vocês, a decisão do juiz que não defere justiça gratuita é sentença? É decisão interlocutória ou é despacho? É decisão interlocutória, recurso cabível, agravo de instrumento. A decisão do juiz que declina a competência. Eu, juiz incompetente, declino para você juízo competente. Pergunto a vocês, a decisão que declina a competência é sentença, é decisão interlocutória ou é despacho? É decisão interlocutória, recurso cabível, agravo de instrumento. A decisão do juiz que nomeia um determinado perito é despacho, é irrecorrível. A decisão do juiz que acolhe a alegação de prescrição é sentença com mérito e o recurso é apelação. A decisão do juiz que julga os embargos à execução é sentença, se é sentença, é apelação. Notem, então, que a dificuldade é vocês identificarem a natureza jurídica. Aquilo é sentença, aquilo é decisão interlocutória ou aquilo é despacho? Uma vez que você consiga identificar a natureza jurídica, você consegue apontar o recurso cabível. Quarto e último princípio, fungibilidade. Na dúvida, opta-se pelo recurso cujo prazo em lei é o menor fixado. Último princípio que rege recursos, proibição de reformácio impégios. Aquele que recorre não pode ter uma decisão mais desfavorável àquela proferida. É o mesmo princípio que rege no direito penal. Proibição de reformácio impégios, proíbe-se que o recorrente tem uma decisão mais desfavorável àquela proferida. São princípios que regem os recursos. Então, 1. Duplo grau de jurisdição. 2. Unicidade chamado singularidade. 3. Fungibilidade. 4. Taxatividade. 5. Proibição de reformácio impégios. Visto o conceito de recurso, ato voluntário da parte, ônus processual, visto que o recurso possui 3 objetivos: 1, anular, 2, reformar, 3, integrar. Vistos os princípios recursais, vamos ao 4º ponto de recursos: pressupostos ou requisitos de admissibilidade. Mandei material para o curso, todos receberam? O material de apostila teórica com isso tudo que eu estou falando. Não? Ok, vou mandar novamente então, tudo bem? Lembre-se que aqui é um aulão, eu estou tentando fazer um resumo do volume 2 e 3 do Câmara para vocês. A gente vai matar recursos e vai matar execução. 1 hora para recursos, 1 hora para execução, que isso é o que a Fundação gosta, tudo bem? Falta coisa? Obviamente que sim. Faltaria eu enfrentar o processo de conhecimento pelo rito ordinário, processo de conhecimento pelo rito sumário, as cautelares e os procedimentos especiais. Então eu escolhi 2 temas que mais
caem na banca da Fundação Getúlio Vargas, que é recursos e que é execução. Vamos aos pressupostos ou requisitos de admissibilidade recursal. Lembrem-se que antes de adentrar ao mérito, é necessário que quando o recorrente interponha o recurso, o juízo que receber esse recurso, e eu lembro que todos os recursos são protocolados junto ao primeiro grau de jurisdição, salvo, exceto o agravo de instrumento cuja interposição é direto no tribunal. São pressupostos ou requisitos de admissibilidade recursal. 1. Legitimidade. 2. Interesse. 3. Tempestividade. 4. Preparo. Primeiro requisito ou pressuposto de admissibilidade é a legitimidade, ver artigo 499 do CPC. Quem é parte legítima para recorrer? É o sucumbente, é o perdedor, é o Ministério Público e é o terceiro prejudicado. Primeiro pressuposto, legitimidade, ver artigo 499. São legitimados o sucumbente, o perdedor, é legitimado o Ministério Público, seja na qualidade de fiscal da lei ou na qualidade de parte, é legitimado o terceiro interessado. Primeiro pressuposto, legitimidade. Segundo pressuposto, interesse. Ninguém recorre para punir o adversário. Você recorre porque você quer que aquela decisão judicial seja anulada ou reformada. Recordando que a anulação da decisão se faz quando o erro for um erro de procedimento e a reforma da decisão judicial se faz quando o erro for um erro de julgamento. O que você tem que perquirir na prova é o seguinte: o juiz rasgou norma de direito processual? Se a resposta for sim, a hipótese é de anulação. Se o juiz, ao contrário, rasgou norma de direito material, a hipótese é de reforma. Segundo o pressuposto é o interesse. O interesse nada mais é do que um binômio, utilidade e necessidade da decisão ser anulada ou reformada. Interesse igual utilidade e necessidade de anular ou reformar. Lembrando mais uma vez que quando eu falo de decisão judicial, eu estou falando dela como gênero. A decisão judicial como gênero comporta as seguintes espécies: 1. Sentença. 2. Decisão interlocutória. 3. Despacho. 4. Acórdão. Sentença, conceito, ato do juiz, que põe fim ao processo com ou sem exame de mérito. Decisão interlocutória, conceito, ato do juiz, que resolve questão incidental. Despacho, conceito, ato do juiz, tendente a impulsionar o feito para que o processo tenha um alcance final por uma sentença. Acórdão, conceito, decisão proferida por um órgão colegiado. Segundo o pressuposto interesse, esse interesse é o interesse de agir, é o interesse processual. Binômio do interesse igual utilidade e necessidade de anular ou reformar. Primeiro pressuposto, legitimidade. Segundo pressuposto, interesse.
Terceiro pressuposto, tempestividade. Observância de prazo fixado em lei sob pena de intempestivo. Primeira observação no total de 3. A maioria das espécies recursais tem prazo de 15 dias. Apelação, 15. Embargos infringentes, 15. Recursos constitucionais, 15. Se a maioria das espécies recursais tem prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 508, salvo, exceto, agravos e embargos de declaração. Agravo retido, 10 dias. Agravo de instrumento, 10 dias. Agravinho, chamado interno ou regimental, 5 dias. E embargos de declaração, 5 dias. Terceiro pressuposto, tempestividade. Ver artigo 508. Salvo os agravos e os embargos de declaração. Segunda observação que eu vou fazer. Não podemos nos esquecer do prazo diferenciado do artigo 188. Réu Fazenda ou réu MP, prazo para responder em dobro. Terceira observação e última. Prazo diferente do artigo 191. Réus com advogados diferentes, prazo para recorrer também em dobro. Tempestividade, observância de prazo sob pena de intempestivo, ver artigo 508. Primeira observação, agravos e embargos de declaração. Segunda observação, artigo 188. Terceira observação, artigo 191. Tempestividade, prazo sob pena de intempestivo. A maioria tem prazo de 15 dias, salvo os agravos e os embargos de declaração. Agravo retido, 10. Instrumento, 10. Agravinho, chamado interno ou regimental, 5 dias. E embargos de declaração, 5 dias. Segunda observação, prazo diferenciado do artigo 188, Fazenda ou MP. Terceira observação, prazo diferenciado do artigo 191, réus com advogados diferentes. Primeiro pressuposto, legitimidade. Segundo pressuposto, interesse. Terceiro pressuposto, tempestividade. Quarto e último pressuposto, preparo. Artigo 511. Preparo do 511 significa pagamento de custas sob pena de deserção. Todavia, se o preparo do 511 traduz-se no pagamento de custas sob pena de deserção, não precisa fazer preparo. Os pobres, os hipossuficientes e os isentos legais, Fazenda, MP e Defensoria Pública. Preparo, pagamento de custas sob pena de deserção, salvo os pobres e os isentos legais. Se todos os pressupostos estiverem presentes, o recurso é recebido e, no mérito, o tribunal dá ou nega provimento. Provimento, então, significa análise de mérito. Se faltar pressuposto, não recebo, não conheço ou não admito. Não recebo, não conheço ou não admito são expressões que equivalem à ausência de pressuposto. Caso contrário, presentes os pressupostos, o recurso é recebido e no mérito o tribunal dá ou nega
provimento. Conceito visto, princípios visto, objetivos visto, pressupostos ou requisitos de admissibilidade visto. Vamos ao último ponto de recursos, que talvez é o mais importante, as espécies recursais. Começaremos com apelação. Segunda fase de direito civil, alguém aqui na sala para direito civil? Ok, a parceria aqui no SEGE, Consuelo e eu, tudo bem? Ela para direito civil e eu para processo, teoria e prática. Só o nosso colega, mais ninguém? Só um aluno para direito civil? Ok, ok. Vamos então juntos. Começaremos com a apelação. 513 é seguinte. Apelação. Se eu conseguir desenhar, vocês vão conseguir entender melhor. Vamos lá. Comigo aqui, apelação cível, recurso cabível contra a sentença. Falou em sentença, falou em apelação. Aonde está a sentença? Ou no 267, sentenças sem mérito, ou no 269, sentenças com mérito. Eu pego a minha apelação, interponho perante o juízo de primeiro grau. O que o juiz de primeiro grau vai fazer? Vai analisar se presentes estão ou não os pressupostos de admissibilidade. São pressupostos de admissibilidade da apelação: a legitimidade, o interesse, a tempestividade 15 dias, preparo e a inexistência de súmula. Legitimidade, interesse, tempestividade, preparo e inexistência de súmula. O juiz de primeiro grau, se entender que falta pressuposto, ele não recebe apelação. Isto tem natureza jurídica de decisão interlocutória e o recurso cabível ao agravo de instrumento. Não recebo, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Se ao contrário, ele entender que presentes estão os pressupostos, o juiz de primeiro grau recebe apelação, em regra no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Devolutivo, devolve ao tribunal o reexame da matéria. Suspensivo, impede que a sentença produza os seus efeitos, não possibilitando a execução provisória do julgado. Recebo a apelação, mas duplo efeito, dou vista ao recorrido em contra-razões no prazo de 15. Após as contra-razões, a apelação vai para o segundo grau. Chegou no segundo grau, escolha do órgão julgador, TJ, TRF. Após a escolha do órgão julgador, vai para a mão do relator. O relator pode fazer duas coisas. A primeira, julgar o mérito de forma monocrática. Contra a decisão do relator, que julga o mérito da apelação de forma monocrática, cabe agravinho em 5 dias. Ou ele não julga sozinho e manda para o revisor. O revisor pede dia para julgamento, é designado dia para o julgamento e é proferido um acórdão. Se são 3 que julgam a apelação, relator, revisor e vogal, só podemos ter 3 resultados. 3-0, acórdão unânime. 2-1, maioria dos votos, confirma a sentença. Ou 2-1, maioria reforma a sentença. Se o acórdão for unânime 3-0, recursos cabíveis, embargos de declaração, recurso especial e recurso extraordinário.
Se a maioria dos votos confirma a sentença, idem, recursos cabíveis, embargos de declaração, especial e extraordinário. Mas se a maioria dos votos reforma a sentença de mérito, recursos cabíveis, embargos de declaração, embargos infringentes, recurso especial e recurso extraordinário. Apelação, recurso cabível contra a sentença. Admissibilidade recursal é feita no juízo de primeiro grau. São pressupostos ou requisitos de admissibilidade, legitimidade, interesse, tempestividade, preparo e inexistência de súmula. A ausência de pressuposto, não recebo apelação, decisão interlocutória, agravo de instrumento ou recebo, duplo efeito, contra-razões em 15. Após as contra-razões, sobe para o tribunal. Subiu para o tribunal, órgão julgador, vai para a mão do relator, que ou julga sozinho ou manda para o colegiado. Julgou sozinho? Recurso cabível, agravinho em 5 dias. Não quis julgar sozinho, sem problema, manda para o revisor, que vai revisar e pedir dia para julgamento. É marcado o dia do julgamento, relator, revisor e vogal acordam decisão do colegiado unânime, embargos de declaração resp-rex. Maioria confirma, embargos de declaração resp-rex. Maioria reforma, sentença de mérito, declaração, infringentes resp-rex. Alguma dúvida? Apelação, vamos ao segundo recurso. Aqui eu não sei se eu dito ou se eu dou, enfim, eu fico... É melhor a gente não aditar, né, para não perder tempo. Vamos tentar fazer esse resumo nessa mesma didática, eu vou repetindo, para entrar por osmose, tudo bem? Vamos lá. Segundo recurso, embargos infringentes, que pelo novo CPC ele deixa de existir. Embargos infringentes, eles só cabem em 2 hipóteses. Quando acórdão da apelação por maioria dos votos reformar a sentença de mérito, ou quando o tribunal julgar procedente a ação rescisória. Essas 2 hipóteses estão no artigo 530. Reparem que são 2 hipóteses ligadas, relacionadas à decisão de tribunal de mérito não unânime. Falou em decisão de tribunal de mérito não unânime, falou nos embargos infringentes. Embargos infringentes cabíveis nas 2 hipóteses do 530. 1. Quando a maioria dos votos em sede de apelação reformar a sentença de mérito, ou 2, quando o tribunal julgar procedente a ação rescisória. Eu pego os meus infringentes e protocolo junto ao relator do acórdão embargado. Quem é esse relator do acórdão embargado? É o relator que julgou a sua apelação ou o relator que julgou a sua ação rescisória. Quando os infringentes são direcionados a esse relator, a primeira coisa que ele faz é o juízo de admissibilidade. São pressupostos de admissibilidade dos infringentes a legitimidade, o interesse, a tempestividade 15 dias, não há preparo. Mas temos como pressuposto específico de admissibilidade decisão de mérito de tribunal não unânime. Se o relator entender que falta pressuposto, ele não recebe os infringentes. Contra essa decisão que não recebe os infringentes, cabe agravo em 5 dias. Ou ele recebe os infringentes no duplo efeito e encaminha para novo órgão julgador. Então o desenho dos infringentes seria esse daqui, diferentemente do desenho da apelação. Vamos ao desenho para que vocês consigam visualizar. Embargos infringentes. Embargos infringentes.
eu direciono ao relator do acórdão embargado. Esse relator do acórdão embargado é o relator que julgou a sua apelação ou que julgou a sua ação rescisória. Esse relator vai fazer o juízo de admissibilidade dos infringentes. É a legitimidade, é o interesse, é a tempestividade de 15 dias e decisão de tribunal de mérito não unânime. O relator tem duas opções aqui. Não receba os embargos infringentes, cabe agravo em 5 dias, ou ele recebe os embargos infringentes, mas duplo efeito, dando vista em contrarrazões. Após as contrarrazões, novo órgão julgador irá fazer o julgamento dos embargos infringentes. O que há de mais importante para vocês em sede de primeira fase de exame de ordem são as hipóteses de cabimento dos infringentes, hipóteses que estão no 530 do CPC. Tudo bem? Lembrando, mais uma vez, que essas duas hipóteses do 530 são hipóteses que se referem à decisão de tribunal de mérito não unânime, especialmente para quem for fazer a área do direito público. Isso é importantíssimo, porque se a peça for um recurso especial ou um recurso extraordinário, um dos requisitos específicos, tanto do especial como do extraordinário, é exaurir todas as vias recursais anteriores. Então você só vai conseguir chegar em Brasília se você opuser aos infringentes lá atrás. Infringentes e declaração, para efeito de pré. É que não tem tempo de falar tudo, mas você, para chegar em Brasília, você tem que cumprir inúmeros requisitos de admissibilidade. Por isso que hoje a dificuldade que o advogado tem é fazer com que esses recursos cheguem a Brasília. Por que existe essa dificuldade? Porque estão tendo dificuldade em demonstrar para a terceira vice-presidência do TJ que presentes estão esses pressupostos. E tanto para especial como para o extraordinário, um dos pressupostos de admissibilidade é exaurir todas as vias recursais e você fazer o pré-questionamento. Hoje você tem 3 correntes que defendem aonde você tem que pré-questionar. Qual é a corrente majoritária? Tem que se fazer o pré-questionamento em sede de embargos de declaração. Então, para a gente fechar os embargos infringentes, não podemos nos esquecer das hipóteses do 530, que são hipóteses de julgamento não unânime. Lembrando que esses infringentes você direciona para o relator do acórdão embargado, aquele relator que julgou a apelação ou aquele relator que julgou a sua ação rescisória. Esse relator vai fazer o juízo de admissibilidade recursal. Quais são os pressupostos dos embargos? A legitimidade, o interesse, tempestividade de 15 dias e decisão de tribunal de mérito não unânime. Faltou pressuposto, turma? O relator não recebe. Isto tem natureza de decisão interlocutória, recurso cabível, agravinho em 5 dias. Ou ele recebe, em regra, no duplo efeito, e após as contrarrazões, vai encaminhar os infringentes para novo órgão julgador, composto de novos julgadores. Uma apelação visto. 2 embargos infringentes visto. Vamos ao terceiro embargo de declaração. 3 questões a gente tem que encarar. Uma fácil, outra média, outra, a última um pouco mais complexa. Fácil, todo mundo sabe. Embargos de declaração, fundamento 535 e seguintes. Opostos no prazo de 5 dias, por escrito e sem preparo, objetivando sanar vício ou da omissão, ou da obscuridade, ou da contrariedade. Segundo ponto
é um pouco mais tortuoso. Natureza jurídica. Reparem que eu estou insistindo muito na questão da natureza jurídica. Afinal, Paty, o que é essa tão falada natureza jurídica? Para que ela serve? Ela serve para a gente resolver metade da prova. Natureza jurídica não tem nada a ver com conceito. Conceito é definir o que é isto. Natureza jurídica é você pegar um instituto que você está estudando, encaixá-lo numa determinada categoria jurídica para você saber a lei aplicável. Compra e venda, conceito. Negócio jurídico bilateral, oneroso, sinalagmático, comutativo. Compra e venda, natureza jurídica, contrato. Então, a lei que você vai aplicar para compra e venda é a lei do direito contratual. Casamento é contrato ou não? Se você entender que casamento é contrato, duas consequências. Meu bem, vamos fazer um distrato e aplicar para o casamento a mesma regra da compra e venda? Me parece que não. Casamento, ato solene, careta, formal. Tão careta, tão solene e tão formal é o casamento que a lei tem normas próprias apenas para o casamento. Natureza jurídica do casamento, instituição. Então, o que eu chamo a atenção é o seguinte: você primeiro identificar a natureza jurídica para depois você apontar o recurso cabível. O juiz julgou a sua liquidação de sentença. A liquidação de sentença é processo autônomo ou é um incidente processual? Se você entender que a liquidação é processo autônomo, tem que ser julgado por sentença e o recurso é apelação. Não é. Mas se você entender que a liquidação tem natureza jurídica de incidente, resolve-se por uma decisão interlocutória e o recurso é agravo. A decisão do juiz que cancela a distribuição. Você tem duas opções. Ou você é beneficiário da justiça gratuita ou você tem que pagar custas. Se você entra com processo, não é pobre e não paga custas, vem o juiz e diz o seguinte: intime-se o autor para efetuar o preparo ou para recolher as custas em 5 dias sob pena de cancelamento da distribuição. Você não recolhe as custas e o juiz cancela a distribuição. O cancelamento da distribuição tem natureza jurídica de sentença, de decisão interlocutória ou de despacho. Sentença sem mérito e o recurso é apelação. Voltando então, os embargos infringentes. O relator tem essas duas opções: recebe ou não recebe. Se não receber, aquilo tem natureza de decisão interlocutória e se é decisão interlocutória é agravo. Ou ele recebe, em regra no duplo efeito, da vista em contrarrazões. Após as contrarrazões, dia do julgamento por novo órgão julgador. Vamos aos agravos. Melhor, vamos aos embargos de declaração. Nós estávamos falando, então, só para eu não perder o link, que nós temos 3 questões. Primeira, tranquila. Embargos de declaração 535 e seguintes, opostos em 5 dias, por escrito, sem preparo, objetivando sanar vício da omissão, da obscuridade ou da contrariedade. Segunda questão, um pouco mais tortuosa. Qual a natureza jurídica dos embargos de declaração? É ou não recurso? Para a primeira fase da prova, ele é recurso. E se você entender que ele é recurso, ele só cabe. Por que ele é recurso? Porque ele está dentro do rol do 496. Diga-se de passagem, isso é uma corrente minoritária, mas você vai defender essa corrente na primeira fase. É recurso porque está dentro do rol do 496. Se é recurso, ele só cabe contra a sentença, contra a decisão interlocutória e contra acórdão. Mas se você entender pela corrente majoritária que ele não é recurso, por que ele não é recurso, Paty? Por 2 fundamentos. A uma, porque ele não se destina a modificar o julgado, apenas sanar o vício. A 2, ele não é recurso, porque quem os julga é o próprio órgão prolator da decisão e não órgão de hierarquia superior. Se você entende que ele não é recurso, ele é o que então se ele não é recurso?
meio, modo ou método de integração de decisão judicial. Se ele não é recurso, ele também cabe contra despacho e cabe mesmo. Terceira e última questão envolvendo embargos de declaração. Isso é importantíssimo para qualquer segunda fase. Os embargos de declaração interrompem ou suspendem o prazo para interposição de outros recursos. Pela sistemática do CPC, ele interrompe. E se interrompe, a gente zera. Mas pela sistemática do juizado, ele suspende. E se suspende, a gente aproveita. Embargos de declaração, então, para a gente arrematar, 3 questões importantes. Opostos em 5 dias, por escrito sem preparo, objetivando sanar vício, ou da omissão, ou da obscuridade, ou da contrariedade. Segunda questão, natureza jurídica. Corrente minoritária, primeira fase é recurso, porque está dentro do 496, e sendo recurso, ele cabe contra sentença, decisão interlocutória e acórdão. Corrente majoritária, segunda fase, não é recurso, é meio, método de integração de determinada decisão judicial. Se ele não é recurso, ele também cabe contra despacho. Terceira e última questão envolvendo embargos. Pela sistemática do CPC, artigo 538, ele interrompe. Mas sistemática do juizado, artigo 50 da Lei 9.099 de 95, ele suspende. Vamos ao último recurso processual, agravos. Vimos a apelação, vimos os infringentes, vimos a declaração e vamos aos agravos para em seguida a gente adentrar no processo de execução. Agravo, nós temos 3 modalidades. 1, retido, que é a regra. 2, instrumento, que é a exceção. 3, agravinho, chamado interno ou regimental, exceção da exceção. Começaremos pela regra. Agravo retido. Agravo retido, recurso cabível contra a decisão interlocutória no prazo de 10 dias, por escrito e sem preparo. Vamos ao que interessa. Se o agravo retido é o recurso cabível contra a decisão interlocutória no prazo de 10 dias, por escrito e sem preparo, primeira pergunta: admite-se a interposição de agravo retido de forma oral? Resposta: sim, em uma hipótese apenas, contra a decisão interlocutória proferida em audiência de instrução e julgamento. Se a decisão for proferida em AIJ, outro dia não, já tem um tempo. Eu desci lá para esperar o juiz para falar com ele, aí tá no meio da AIJ, ele do nada determina a penhora online das contas da empresa. Eu olhei para o advogado e falei: o senhor não vai recorrer, doutor? Ele: não, eu tenho prazo de 10 dias. Recolher minha insignificância. A minha vontade era: doutor, artigo 523, parágrafo 3º do CPC determina que, se a decisão interlocutória for proferida em AIJ, a interposição deve ser oral e imediata sob pena de preclusão. Por que o nome é agravo retido? Porque ele fica retido, grudado no processo, até que o processo tenha sua marcha final por uma sentença. Recurso cabível contra a sentença, apelação. Chegou no tribunal, o tribunal vai ter 2 recursos para julgar: a apelação que está na cara do tribunal e o agravo retido que está lá atrás. Vamos à segunda e última pergunta: como o tribunal vai saber que antes de julgar a apelação tem agravo retido para ser julgado? Resposta: tem que requerer em preliminar de apelação. Tribunal, eu estou apelando, mas pelo amor de Deus,
Antes de vocês julgarem a minha apelação, julguem o meu retido. Se você não requerer em preliminar de apelação o julgamento do retido por ocasião do julgamento do apelo, o retido não é nem conhecido. Logo, são pressupostos de admissibilidade do retido: a legitimidade, o interesse, a tempestividade e a necessidade de se requerer em preliminar de apelação. Agravo retido, regra, recurso cabível contra decisão interlocutória, no prazo de 10 dias, em regra por escrito e sem preparo. Todavia, se a decisão interlocutória for proferida em AIJ, a interposição deve ser oral e imediata sob pena de preclusão. Devendo ainda o agravante, em preliminar de apelação, requerer que o agravo seja julgado por ocasião do julgamento do apelo. Se ele não formular em preliminar tal pedido, o agravo não é nem conhecido. Logo, são pressupostos de admissibilidade do retido: 1. A legitimidade, 2. O interesse, 3. A tempestividade e 4. A necessidade de se requerer em preliminar de apelação. Agravo de instrumento, nosso penúltimo recurso da aula de hoje. Exceção. Olha que na cabeça do advogado tudo é agravo de instrumento, porque obviamente na cabeça do advogado tudo causa lesão. Todavia, o agravo de instrumento é cabível, em regra, em 3 hipóteses. 1. Quando a decisão causar lesão. 2. Quando a apelação não for recebida. 3. No tocante aos efeitos da apelação. As 3 hipóteses estão no 522, segunda parte. Agravo de instrumento, então, cabe lesão, cabe quando a apelação não for recebida, cabe no tocante aos efeitos da apelação. Eu pego o meu agravo de instrumento embaixo do braço e protocolo direto no tribunal. Quando eu protocolar direto no tribunal, eu tenho que observar 6 pressupostos: legitimidade, interesse, tempestividade 10 dias, preparo, peças obrigatórias do 525 e a comunicação em 3 dias. É um recurso muito complexo de ser feito em sede de segunda fase. Já tivemos na segunda fase de direito empresarial um agravo de instrumento em sede de decreto de falência. O juiz decretou a falência, o decreto falimentar não é sentença, é decisão interlocutória, então você precisaria agravar de instrumento. 6 pressupostos: legitimidade, interesse, tempestividade 10 dias, preparo, peças obrigatórias e a comunicação em 3 dias. Eu comunico em 3 dias aqui embaixo, para quê, Patsy? Para possibilitar o juízo de retratação. O juiz aqui de baixo tem 2 opções: ou mantém ou reconsidera. Manteve excelência, sem problemas, vamos julgá-la no tribunal. Órgão julgador, vai para a mão do relator. Esse relator do agravo de instrumento ou julga sozinho de forma monocrática, cabendo o agravinho em 5 dias, ou ele recebe o agravo, em regra apenas no efeito devolutivo, dá vista ao agravado em contrarrazões no prazo de 10, após as contrarrazões, dia do julgamento. Resumindo então, agravo de instrumento, exceção, cabível nas 3 hipóteses do 522, segunda parte: lesão, apelação não recebida, efeitos da apelação.
Pego o meu instrumento e vou direto no tribunal. 6 pressupostos: legitimidade, interesse, tempestividade, preparo, peças obrigatórias, comunicação em 3 dias. Comuniquei, manteve sem problema, excelência, vamos julgá-lo. Órgão julgador vai para a mão do relator, que com base no 527 poderá julgar sozinho, de forma monocrática, contra essa decisão agravinho em 5 dias, ou o relator receber, no efeito devolutivo, contra-razões em 10 dias após as contra-razões, dia do julgamento. Terceiro e último agravo, exceção da exceção, agravinho, chamado interno ou regimental, prazo de 5 dias. Anotem os 3 artigos que seriam as 3 hipóteses, porque é um tema muito pouco pedido em primeira fase. Primeira hipótese, 532. Segunda hipótese, 545. Terceira hipótese, 557, parágrafo 1º. 532, 545, 557, parágrafo 1º. Muito bem, vamos entrar na execução. Faltou em recurso: embargos de divergência, recurso especial, recurso extraordinário, recurso adesivo. Tudo bem? Eu só me concentrei nos recursos processuais: apelação, infringente, declaração e os 3 agravos retidos, instrumento e agravinho. Podemos ir direto? Eu libero vocês um pouquinho mais cedo, sem intervalo? Então vamos à execução, vamos à ementa. Tá tudo bem com vocês? Ok. Acho que a gente... enfim, esses aulões, nessa altura do campeonato, é mais lance, é mais jogo vocês terem uma quantidade de informação do que propriamente ficarem preocupados em anotar ou decorar. O importante, lembrem-se, é você tomar noção do todo. Se você conseguir visualizar, é uma pena, porque eu tenho isso tudo em PowerPoint, em desenhos, até desenho animado, juiz voando, desembargador chorando, né? É bem legal, mas isso é mais até para a segunda fase, porque a segunda fase é peça processual, né? Não importa a área que você vai fazer, tributário, ADM, tudo se resume a um processo. Você vai precisar fazer uma inicial, uma contestação, uma apelação ou um agravo de instrumento, que são as peças mais badaladas na banca da GV. Mas, enfim, vamos tentar, nessa primeira fase, tentar ter uma visão do todo. E, para isso, vamos ao 3º volume, execução. Façam a ementa. 1. Princípios. 2. Atributos. 3. Liquidação de sentença. 4. Execução de pagar. 1. Princípios. 2. Atributos. 3. Liquidação. 4. Execução de pagar. 4.A. Título extrajudicial. 4.B. Título judicial. Minha segunda fase aqui no curso tem início em janeiro, Direito Civil com a professora Consuelo Webra e Processo Civil comigo, Teoria e Prática. Tudo bem? Para quem for fazer, a gente se vê aí na primeira ou na segunda semana de janeiro, as datas já estão aí disponíveis para vocês. Nós temos 2 princípios que regem a execução. O primeiro princípio é a patrimonialidade, a execução objetiva. A execução tem como alvo o patrimônio do devedor. Pergunto, se o primeiro princípio se chama patrimonialidade, traduzindo-se na satisfação do direito do credor através do patrimônio do devedor, pergunto, qual é a única exceção em que, ao invés da execução se dirigir contra o bolso do devedor,
Ela se dirige contra o corpo do devedor apenas a execução por dívida alimentar. Artigo 733 do CPC, considerando que não temos mais a prisão civil por dívida do depositário. Primeiro princípio que rege a execução: patrimonialidade, satisfação do direito do credor através do patrimônio do devedor, salvo, exceto a prisão do devedor de alimento. Segundo princípio, ao lado da patrimonialidade, é o princípio da menor onerosidade. Menor onerosidade significa menor sacrifício. Adianta você estar me devendo 15 mil reais e eu requerer a penhora do seu imóvel que tem valor de 100 mil reais? Não. Afronta o princípio da menor onerosidade. Logo, são dois princípios que regem a execução: patrimonialidade, satisfação do direito do credor através do patrimônio do devedor, e o segundo princípio, menor onerosidade igual menor sacrifício ao devedor. Entretanto, para a gente falar de processo de execução, é necessário a existência de um título que seja líquido, certo e exigível. São requisitos ou atributos da execução a existência de um título líquido. Qual é o valor devido? Certo. Não se discute a autenticidade do título. Exigível tem a ver com vencimento. Se líquido é igual a valor, se certo é igual a autenticidade, se exigível é igual a vencimento, se por acaso o título não for líquido, não poderá ser instaurada a execução. É necessário fazer a prévia liquidação de sentença. Liquidação de sentença, objetivo, apurar o valor devido. Liquidação de sentença, espécies, por cálculo do credor, por arbitramento e por artigos. Liquidação por cálculo do credor, uma mera planilha aritmética. Liquidação por artigos, quando existir necessidade de perícia. Liquidação por arbitramento, quando existir necessidade de se alegar e provar fato novo. Lembrando que a liquidação tem natureza de procedimento. Se é procedimento, é por decisão interlocutória e é agravo de instrumento. Anotem aí, ponto 1, princípios. Vou dar só os artigos, tá? Que eu tenho todos na cabeça. Vamos lá. 1, princípios. Ver artigo 590 e 621. Ambos do CPC. 590 e 621. 590 é a patrimonialidade, 621 é a menor onerosidade. Ponto 2, atributos, pois não? É 590, você está revogado aqui. 591, vê se não é então. 591? 591 retificando e 620. Ponto 2, atributos. Letra A, líquido, igual valor. Letra B, certo igual autenticidade. Letra C, exigível igual a vencimento. Líquido, valor, certo, autenticidade, exigível igual a vencimento. Ponto 3, liquidação de sentença. Letra A, objetivo. Traço 475, letra A. Letra A, objetivo,
artigo 475, letra A. Letra B, espécies. 475B, C, D e E. Espécies. 475, letra B, C, D, E. São as três espécies de liquidação: por cálculo do credor, planilha, por arbitramento e por artigos. Letra C, natureza jurídica. 475, letra H, é incidente e não processo autônomo. Mas de tudo que a gente viu, sem sombra de dúvida, o que a banca mais pede são diferenças e semelhanças entre execução de título extrajudicial e execução de título judicial. Vou ditar primeiro e depois a gente vai explicar com a inserção dos artigos. Título 4.A, execução de pagar por título extrajudicial. Estamos começando com extrajudicial. Olha para mim que a gente já vai voltar para o caderno. A execução de extrajudicial, sem anotar ainda, é processo autônomo ou é prolongamento do processo de conhecimento? Então olha para cá, autônomo. Se é autônomo, não escrevam. Primeiro vagão, petição inicial. Segundo vagão, citação. Terceiro vagão, atitudes que o réu pode ter. E por aí vai. Então vamos anotar esse procedimento na horizontal. 1. Petição inicial. 2. Citação. 3. Atitudes do réu. 3.A, paga. 3.B, inércia. Isso é muito importante, anotem. 3.B, inércia. 3.C, defesa. Façam o coração ao lado da defesa, que é o que me interessa. Quarto vagão, pulem aí ao lado. Então fica assim: 1, petição inicial. 2, citação. 3, atitudes do réu. A, paga. B, inércia. C, defesa. Vagão 4, defesa. Vagão 5, credor. Vagão 6, decisão judicial. E vagão 7, expropriação. Caderno 3.A, paga. 3.B, inércia. 3.C, defesa. Quarto vagão, defesa. Quinto vagão, credor. Sexto vagão, decisão judicial. Sétimo e último, expropriação. Se nós estamos afirmando que essa execução é processo autônomo, ela tem início com uma petição inicial. Petição inicial, conceito, não anotem ainda, daqui a pouco eu enxerto os artigos. Conceito, ato de provocar o Estado juiz a cumprir a sua função jurisdicional. Volta comigo. Se a inicial é conceituada como ato de provocar o Estado juiz em busca da prestação jurisdicional, considerando que a jurisdição é inerte, não podemos nos esquecer que toda inicial tem que conter os requisitos do artigo 282. Pergunto, se a inicial tem que conter os requisitos do 282,
Se faltar requisito, qual a consequência? Qual a consequência? Emenda no prazo de 10 dias. Se o autor emenda, o trem continua. Caso contrário, o inicial fica doente. O nome da doença que atinge a inicial por ausência de requisito é inépcia. Volta para mim. Se a inicial é inepta, ela será indeferida. Letra A por sentença, letra B por decisão interlocutória, letra C por despacho. Letra A, sentença com ou sem mérito? Sem mérito, recurso cabível? Apelação. Volta para mim aqui. Essa petição inicial, o rol dos títulos executivos, está no artigo 585. Pergunta número 2. É necessário a juntada do original do título? Não, só se for título de crédito, pelo princípio da cartularidade. Pergunta 3. Qual a competência de juízo para essa execução, civil ou empresarial? Sempre civil. Qual a competência de foro? Domicílio do réu. Não batam cabeça entre fórum com assento, foro sem assento e juízo, hein? Fórum com assento é o edifício, é a casa, é a vila, é a construção. Foro sem assento é a área territorial de atuação do juízo, é a comarca. Se foro é igual a território, se foro é igual a comarca, se foro é igual a área territorial de atuação do juízo, pergunto, qual é a regra de competência de foro? Resposta, a demanda é proposta no foro do domicílio do réu. Caderno, petição inicial, embaixo, OPS 1. Conceito, artigo 2º, combinado com 282. Tudo bem? Tudo certo? Ok, voltando, petição inicial, conceito, artigo 2º, combinado com 282. OPS 2. Ver artigo 585 do CPC, é o rol dos títulos. 585 do CPC, que trata do rol dos títulos. Letra C, competência de juízo, civil. Não é civil não, hein? É civil. Última observação, competência de foro, domicílio do réu, artigo 94. Conceito, artigo 2º com 282, ato de provocar o Estado juiz a cumprir a função jurisdicional. O rol dos títulos, 585, competência de juízo sempre vara cível, competência de foro, domicílio do réu, 94 do CPC. Vamos ao segundo vagão. Não é processo autônomo? Então é citação. Conceito de citação, ato pelo qual se dá conhecimento ao réu de que em face dele existe um processo. Não batam cabeça, porque a finalidade ou o objetivo da citação vai sendo alterado de acordo com o procedimento adotado. Se eu perguntar para vocês, no rito ordinário, o réu é citado para quê? Resposta, para responder no prazo de 15 dias a contar da juntada do mandado de citação. No rito sumário, ele é citado para quê? Para responder na audiência de conciliação. No rito do juizado, para quê? Para responder na IJ. Na cautelar, para quê? Para responder em 5 dias da juntada do mandado. Pergunto, aqui na execução de extra, ele é citado para quê? Resposta, para pagar em 3 dias. Caderno, segundo vagão, citação. Letra A, conceito, 213 do CPC. Letra B, finalidade, artigo 652. Ele é citado, não é para responder aqui, é para pagar em 3 dias. Artigo 652. Volta comigo. Eu sou citada, ou eu pago, ou eu permaneço omissa, ou resolvo me defender.
Se eu pago até o terceiro dia, execução extinta. Se eu permaneço inerte, é expedido contra mim mandado de penhora. Mas eu posso me defender. Pergunto. Defesa do executado se chama A, contestação, B, impugnação, C, exceção de pré-executividade ou D, embargos à execução. Letra D, embargos à execução, também chamado embargos do devedor. Eu embargo tenho natureza de ação ou de defesa? Ação, porque o objetivo do embargo é metralhar, é desconstituir o título. Eu embargo sou ação. O prazo para embargar é de 15 dias, sem necessidade de garantir o juízo. Efeito dos embargos, em regra, devolutivo. O devedor pode alegar qualquer matéria em sede de embargos, como eu sou ação, sou julgado por sentença e o recurso é apelação. Caderno 3.A, paga, traço, 794, inciso 1, execução extinta. 794, inciso 1, execução extinta. 3.B, inércia. Artigo 652, parágrafo 1º. Mandado de penhora. 3.C, o que me interessa, defesa. Embaixo, bolinha. Embargos à execução, igual embargos do devedor. Embaixo, natureza jurídica, ação. Embaixo, prazo, 736 e 738. Embaixo, matéria, 745. Efeito, 739. Decisão judicial, 740. Repetindo, 3.C, defesa. Se chama embargos à execução ou embargos do devedor. Natureza jurídica, ação. Prazo, 736 e 738. 15 dias, sem necessidade de garantir o juízo. Matéria, 745, todas as matérias. Efeito, 739, devolutivo. Decisão judicial, 740, sentença. Então fica assim, vagão 4, defesa, embargos à execução, 736 e seguintes. Vagão 5, vista ao credor, 740 para se manifestar. Decisão judicial que julga os embargos, 740, sentença. E, finalmente, todo o sonho do credor, expropriação. Expropriar é retirar de forma compulsória, à força, o patrimônio do devedor. São espécies de expropriação. 1. Adjudicação, transferência patrimonial. 2. Alienação particular. Credor e devedor de comum acordo vendem o bem e repartem a grana. 3. Alienação judicial, chamada leilão para bem móvel ou praça para imóvel. 4. Usufruto. Uso.
posse direta da coisa, gozo ou fruição ao ferir rendimento proveniente da coisa. Expropriação, ver artigo 647 do CPC. Muito bem. Se a execução de título extra é processo autônomo, não confundir ela com a execução de título judicial. Olhem para o quadro. A execução de judicial é fase do processo anterior. É fase de cumprimento de sentença. Tem petição inicial? Não. Tem sentença proferida no processo de conhecimento. Tem citação? Não. Tem intimação. Atitudes do réu, igual, ele paga, inércia, defesa. Então, olha para cá. A execução de título judicial, ela se faz dentro do processo em que a sentença foi prolatada. Sentença, título executivo judicial. 2. Intimação do réu para pagar em 15 dias, sob pena da multa de 10%. 3. Atitudes do réu. Pagou até o 15º dia, execução extinta. Permaneceu omisso, valor da condenação, mais multa de 10%, mais mandado de penhora. Defesa, impugnação. Natureza jurídica, defesa. Prazo de 15 dias com garantia do juízo. Algumas matérias, efeito devolutivo, eu, impugnação, sou defesa, sou julgada por decisão interlocutória, recurso agravo de instrumento. Caderno, execução de título judicial. 1. Sentença. 475N de neném. É o rol dos títulos. N de neném. 2. Intimação do réu para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%. 475J. Intimação do réu para pagar em 15 dias, sob pena de multa de 10%. 475J. 3. Atitudes do réu. A paga. Traço 794, inciso 1. Execução extinta. 3.b, inércia. 475J. 3.b, inércia. 475J. Valor da condenação, mais multa de 10%, mais mandado de penhora. 4.c, o que me interessa, defesa. Embaixo, impugnação. Embaixo, natureza jurídica, defesa. Embaixo, prazo, 475J, parágrafo 1º. 15 dias com garantia do juízo. Embaixo, matéria 475L de Lelé, algumas matérias. Embaixo, efeito devolutivo 475M de Maria.
Embaixo, decisão judicial 475M, parágrafo 3º, decisão interlocutória. 475M, parágrafo 3º. Antes da gente continuar a ditar, notem que são nítidas as diferenças. Lá, processo autônomo, aqui fase. Lá, inicial, sentença. Lá, citação, intimação. Lá, embargos, impugnação. Embargo, ação, impugnação, defesa. Embargo 15, sem garantia. Impugnação 15, com garantia. Embargo, qualquer matéria. Impugnação, algumas. Embargo, impugnação, efeito devolutivo. Embargo, ação, sentença, apelação. Impugnação, defesa, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Vagão 4, impugnação, 475J, parágrafo 1º. Vagão 5, credor, 475M, parágrafo 3º. Vagão 6, decisão interlocutória, 475M, parágrafo 3º. Sétimo vagão, expropriação, artigo 647. O que mais se pede são as defesas. Não confundir a defesa do extrajudicial com a defesa do título judicial. Lá, embargos à execução, também chamado embargos do devedor. Não batam cabeça, nós temos embargos infringentes, embargos de declaração, embargos à adjudicação, embargos à arrematação, embargos de terceiro, chamado embargo do devedor. Lá é impugnação. Embargo é ação. Qual o objetivo do embargo? Metralhar, desconstituir o título. Razão pela qual o embargo é a ação desconstitutiva, chamada constitutiva negativa. Já a impugnação não é ação, é defesa. Prazo do embargo, 15 dias sem garantia. Prazo da impugnação, 15 dias com garantia. Embargos, qualquer matéria pode ser alegada. Impugnação, algumas. Embargo, ação. Se a ação é sentença, se é sentença é apelação. Muito importante para quem vai fazer direito tributário, hein? Essa questão dos embargos. Impugnação, defesa, decisão interlocutória, agravo de instrumento. Para a gente fechar o nosso encontro de hoje, eu deixo meu e-mail à disposição de vocês, patsi@tjrj.jus.br. Também me encontro no Facebook. Execução. Ponto 1, princípios, patrimonialidade e menor onerosidade. Ponto 2, atributos, título, líquido, certo e exigível. Líquido, valor, certo, autenticidade, exigibilidade tem a ver com vencimento. Faltou liquidez no título? Ok, não podemos executá-los, temos que fazer a prévia liquidação de sentença. O objetivo da liquidação é apurar o valor devido. São 3 espécies de liquidação: cálculo do credor, por arbitramento e por artigos. Liquidação, natureza jurídica, incidente e não processo autônomo. Se presentes estiverem os 3, líquido, certo e exigível, você executa. Se não tiver liquidez, vai ter que fazer a liquidação de sentença. E, finalmente, um quadro comparativo da execução de extrajudicial para a execução de judicial extrainicial. Citação para pagar em 3 dias, atitudes do réu. Pagou, execução extinta. Omissão, mandado de penhora em desfavor do devedor. Defesa, embargos à execução, ação
15 dias sem garantia, qualquer matéria, efeito devolutivo. Eu sou ação, sentença, apelação. Após os embargos, o credor se manifesta, o juiz julga os embargos por sentença e o credor adentra na fase expropriatória, retirar na força, amarra o patrimônio do devedor. Adjudicando, transferindo a propriedade, alienando de forma particular, em que credor e devedor de comum acordo vendem o bem e repartem a grana, ou alienando judicialmente por leilão para bem móvel ou praça para imóvel. E a última forma de expropriação é através do usufruto. Uso, posse direta da coisa, gozo ou fruição ao ferir rendimento proveniente da coisa. Execução de título judicial. Começa com a sentença, intimação do devedor para pagar em 15 dias sob pena da multa de 10%. Pagou até o 15º, extinguiu a execução. Omissão, valor da condenação, mais multa de 10%, mais mandado de penhora. Defesa, impugnação. Defesa, prazo de 15 com garantia, algumas matérias, efeito devolutivo. Eu, impugnação, sou defesa, sou julgada por decisão interlocutória, agravo de instrumento. Após a impugnação, o credor se manifesta, o juiz julga a impugnação e adentramos na mesma fase de expropriação. Obrigada a todos e até a nossa segunda fase. Gente,